seguindo com a nossa conversa, vamos ler o artigo do R.C. Sproul. Por que, por que devemos estudar a Bíblia? Alguns acham que estudar a Bíblia não é necessário. Alguns acham que estudar a Bíblia até em certa medida, perda de tempo. Que a Bíblia nós abrimos como um livro de encantamento, como um livro mágico, e naquele momento ali o Senhor vai nos dar fresquinho o que precisamos. Vamos ver o que o R.C. Sproul fala acerca da necessidade de estudar a Bíblia, se é que para ele isso é uma necessidade. Poderia estar para que você lesse a Bíblia para edificação pessoal. Poderia tentar a arte da persuasão para estimular sua busca pela felicidade. Poderia dizer que o estudo da Bíblia provavelmente seja a experiência educacional mais realizadora e recompensadora da tua vida. Poderia citar inúmeras razões de como você se beneficiaria do estudo sério das Escrituras. Mas, no fim das contas, a razão principal de por que devemos estudar a Bíblia é porque é o nosso dever. Se a Bíblia fosse o livro mais chato do mundo, cansativa, desinteressante e aparentemente irrelevante, ainda seria nosso dever estudá-la. Se seu estilo literário fosse estranho e confuso, o dever permaneceria. Vivemos como seres humanos sob a obrigação, por um mandato divino, de estudar diligentemente a palavra de Deus. Ele é o nosso soberano. Essa é a sua palavra. E ele ordena que a estudemos. Um dever não é uma opção. Se você ainda não começou a responder a esse dever, então precisa pedir a Deus que lhe perdoe. Decida fazer isso, o seu dever de agora em diante. É interessante como a gente às vezes não considera algumas ordens na Bíblia. Tem algumas ordens que a gente tem como secundária. E a gente não entende a desobediência como um pecado. A gente entende adultério é pecado, mentir é pecado, roubar, furtar, cobiçar, a gente entende como pecado. Mas a gente não consegue discernir que todos os nossos pecados decorrem do ato de desobediência. Todos os nossos pecados decorrem de um ato de obediência. O primeiro pecado que cometemos é a desobediência. O primeiro pecado dos nossos pais, Adão e Eva, foi desobediência. O pecado não é o que é feito, mas a atitude que é tomada. Então, o pecado não foi comer o fruto proibido. O pecado foi desobedecer e ir em direção ao ato que o Senhor proibira. Então, entendendo que toda desobediência é pecado, não ler as Escrituras é pecado. Não orar é pecado. Não meditar é pecado. Nesse sentido, toda ordem desobedecida é pecado. Jesus mandou. Se Jesus mandou, é uma ordem. Então Jesus fala, ora e vigie. Nós não oramos. Oramos pouco. No outro ponto, as Escrituras dizem, ore sem cessar. Nós oramos muito pouco. Jesus, em vários pontos, diz, examine as Escrituras. Examine as Escrituras. Não é folheie. Não é quando você tiver tempo, passe uma folha, leia um salmo, um provérbio que te enche de alegria, ou uma promessa que examine as Escrituras, porque buscai achar nela vida eterna. A gente não acha a vida eterna na nossa frequência ao culto dominical. A gente não acha a vida eterna na nossa frequência aos cultos, aos ritos, às agendas da nossa igreja. Jesus diz que a gente acha a vida eterna nas Escrituras, porque as Escrituras dão testemunho dele. Nas Escrituras nós encontramos tudo que é necessário para a nossa vida. Nas Escrituras nós encontramos sabedoria para as decisões.
Nas Escrituras nós encontramos consolo para as nossas tristezas, para as nossas angústias. Nas Escrituras nós encontramos ânimo para resistir no dia mau. Nas Escrituras nós encontramos Jesus. Nas Escrituras nós encontramos Deus. As Escrituras testificam de Cristo. Nas palavras do Martinho Lutero, as Escrituras é a manjedoura que nos traz o menino Jesus. Ou seja, sem as Escrituras, a gente não conhece o Deus que servimos. Por isso o profeta nos exorta: prossigamos em conhecer o nosso Deus. Prossigamos em conhecer o Senhor. Meus irmãos, eu espero que esse tempo tenha sido um tempo, esse tempo que temos vivido de quarentena, de confinamento, ele tenha nos levado especialmente a voltar a ter um tempo com Deus através da leitura da sua palavra. Eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Nem todo mundo coloca como obrigação, como uma ordem de Jesus ler a Bíblia. É uma ordem de Jesus ler a Bíblia. E a gente não coloca como pecado desobedecê-la. Então, ler as Escrituras é, no finalzinho do texto, o Sproul diz, é um dever, não é uma opção. Se não começamos a responder em obediência a esse dever, então precisamos pedir a Deus que nos perdoe e decidamos fazer disso o nosso dever de agora em diante. Então a nossa oração tem que ser: Senhor, perdoe a minha negligência, perdoe a minha desobediência em examinar as Escrituras. E nós, no nosso caso agora, nós temos ferramentas que nos não só, onde a partir de agora não só devemos examinar as Escrituras, mas examinar criteriosamente, para nosso benefício e benefício daqueles que nos cercam e nos ouvem. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ao próximo vídeo.